Alô amigos do canal 20 da NET, no ar mais uma edição do nosso Espaço News RS, sempre com o apoio do Sistema Domos de Ensino, Qualidade Educativa com Inovação e Ética e Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. O telespectador do canal 20 já sabe o seu compromisso todos os sábados à 1 da tarde aqui no Espaço News RS. Hoje com Questão Legal, esse novo espaço que veio para ficar abordando os principais temas do meio jurídico no momento. Logo em seguida. O Sistema Domos de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domos de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. De volta com o nosso Espaço News RS, hoje com Questão Legal, que vai abordar um tema muito interessante, telespectador do canal 20. A incidência de imposto de renda nos juros moratórios. Conosco, o comentarista e participante efetivo do nosso programa, Dr. Paulo Calhento. Tudo bem, Dr. Calhento? Renato, tudo bem? Este tema, como você falou, ele é muito instigante, ele é prático, ele é um tema de interesse de muitas pessoas, trabalhadores, funcionários públicos, empresários, e ele se refere a algo que é da mais absoluta prioridade para muitas pessoas hoje em dia. Para tratar de um tema tão importante, nós convidamos aqui o Dr. Martim Gesto, que é advogado, tributarista, ele é especialista na matéria, tem atuado com especialidade sobre o tema, e ele é pós-graduado em Direito Público. Bem, o tema que o Dr. Martim Gesto vai tratar, ele se refere à questão da incidência ou não do imposto sobre a renda sobre os juros moratórios. Só para entendermos um pouco mais do assunto, Renato, o imposto sobre a renda ele tem como fato gerador, como hipótese de incidência, a geração de uma riqueza nova, de uma renda nova. Toda vez que eu tiver a criação de uma renda nova, ou seja pelo trabalho, ou seja pelo capital, ou pela combinação de ambos, incidirá o imposto sobre a renda. Por exemplo, no trabalho, quando eu tenho a remuneração por meio de salários, eu terei incidência do imposto sobre a renda neste caso. Ou se eu tiver uma atuação via capital, via empresa, com lucro, rendimentos financeiros ou rendimentos imobiliários, também incidirá o imposto sobre a renda. A grande dúvida que existe, a grande dúvida, Renato, é quando nós temos situações peculiares. Por exemplo, quando eu tenho um dano moral. Quando eu tenho uma ação de dano moral em que eu sou vencedor, há uma condenação e a parte tem que pagar dano moral, sobre estes valores incidirá o imposto sobre a renda? Ou sobre o dano extrapatrimonial, incidirá o imposto sobre a renda? Estas perguntas têm se proliferado e elas alcançam especialmente aquelas questões relativas às indenizações trabalhistas. As indenizações trabalhistas são uma rubrica, são uma denominação que incorporam diversas rendas, diversos rendimentos com naturezas distintas. Nós podemos ter indenizações que são verdadeiras indenizações e nós temos indenizações que têm cunho salarial ou remuneratório. No caso de uma indenização, não incidiria o imposto sobre a renda porque eu não estou gerando uma riqueza nova. Eu estou, nesse caso, restabelecendo o status patrimonial anterior, o chamado status patrimonial anterior, e, portanto, eu não tenho nada novo, eu tenho uma recomposição do patrimônio. É como se eu ou você, se a grande tivesse um automóvel, esse automóvel sofresse um dano, houvesse o pagamento de uma indenização, e este pagamento da indenização serve para nos recompor o nosso patrimônio que foi danificado, que foi prejudicado. Sobre este pagamento, por seguro ou por ação condenatória, não deve incidir o imposto sobre a renda, porque aqui eu não tenho uma riqueza nova, eu tenho uma riqueza já existente,
mas que voltou ao meu patrimônio. A questão que o Dr. Martins Gess vai abordar é uma questão um pouco mais complexa. Não é no caso da indenização propriamente, mas é o caso em que eu tenho, num pagamento em atraso, diluído no tempo, a incidência de juros. Por exemplo, o Sagredo deveria receber R$1.000 em 2005, o pagamento ocorre em 2012, de 2005 a 2012 incidem juros legais para que seja feita a recomposição do seu patrimônio. Sobre estes juros moratórios incidirá ou não o imposto sobre a renda. Então eu passo imediatamente a palavra ao Dr. Martins Gess para que ele exponha um pouco essa divergência que existe entre o entendimento do fisco, o entendimento dos advogados e a posição do judiciário. Dr. Martins. Obrigado pelo convite, Renato. Essa é uma questão muito interessante no direito, né? A questão tem sido debatida nos tribunais, tanto aqui no Rio Grande do Sul, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quanto também no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo tema, mas não foi uma decisão unânime, né? Foi uma decisão que teve muita discussão, onde muitos ministros decidiram atendendo a linha do fisco e outros optaram pela linha do contribuinte. O ministro que estava relator do caso era o ministro Teori Zavascki, um gaúcho, que entendeu que o correto seria tributar a incidência dos juros moratórios recebidos no reclamatório trabalhista. Então, vamos imaginar o seguinte caso. Um empregador, lá em 2005, recebeu um valor, 8 anos depois, os juros legais são de 12% ao ano, em 8 anos é 96%, o valor dobra. Então, se ele tinha R$100.000, agora ele recebe R$200.000. Havia incidência, então, de 27,5%, não só sobre os 100 mil, mas sobre R$200.000. Então, era uma quantia considerável, que era retida do empregador no momento que ele recebia esse valor lá nos autos do processo trabalhista. Esse valor era retido na fonte pela fonte pagadora e ficava lá. O TRT aqui da 4ª Região, o TRT aqui do Rio Grande do Sul, ele já se posicionou, já fez uma posição 51 aqui do tribunal, que diz que não deve ser no cálculo calculado imposto de renda sobre juros moratórios. Com isso, se vai em consonância com a decisão do STJ de novembro de 2011, onde os ministros lá, por 5 votos a 4, se não me engano, eles decidem que não deve incidir o imposto de renda sobre juros moratórios, pouco importando a sua natureza. O que aconteceu? Alguns ministros entenderam que se a natureza era remuneratória, como por exemplo, horas extras, que geralmente é o maior valor no reclamatório trabalhista, esse valor, por ser de origem salarial, que era para compor a sua incidência do imposto de renda, era algo natural se ele tivesse recebido na época dos fatos, o imposto de renda teria que seguir, como se fosse um acessório, seguir seu principal, que é uma regra do direito civil, e portanto deveria ocorrer a incidência do imposto de renda. Entretanto, outros ministros entendem que esse valor dos juros moratórios não deve seguir o principal, pouco importa se a origem daquela verba é remuneratória ou indenizatória, que os juros em si eles indenizam o trabalhador pelo atraso daquele pagamento e, portanto, não é renda, não é acréscimo patrimonial, não há um aumento de riqueza, e, portanto, não deve ocorrer a incidência do imposto de renda. Também, outro assunto que às vezes é cobrado no imposto de renda é quando ocorre sobre o regime de caixa e não pelo regime de competência, que o empregado, quando recebe o valor do reclamatório trabalhista, ele é tributado a alíquota máxima de 27,5%, enquanto se tivesse recebido mensalmente, ele poderia ter entrado numa alíquota menor, ou até mesmo 6%. Isso também o STJ tem se definido, o STJ Superior Tribunal de Justiça, pela não tributação pelo regime de caixa, ou seja, não é tributado somente quando o valor entra na conta. É feito um levantamento, uma apuração, um levantamento contábil, onde se é verificado quanto seria naquela época a entrada daqueles valores. Isso verificaria mensalmente, de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda da época dos fatos,
se naquele ano ele teria ficado isento ou não de imposto de renda, podendo ainda nessa simulação de uma retificadora fazer também pela via simplificada ou pela geral, né? Então, essas decisões têm sido favoráveis aos contribuintes. A União não se conformou ainda, esse processo não transitou em julgado, né? A União já entrou com embargo de declaração, depois entrou com agravo regimental, né? E a embargo de declaração ele veio clarear a decisão, né? Ele tentou alterar a ementa do processo, né? O processo em que eu estou me referindo é o recurso especial 1.000.000, né? 227.133. Está aparecendo agora na tela. Isso. E cujo relator foi o ministro Teoriza Vaz. O quem pediu voto vista aqui, ou seja, quem debateu com ele foi o ministro César Rocha, né? Ele que foi o voto vista desse processo, ele que deu os argumentos contrários a favor do contribuinte, né? E é uma ação recente, né? Não transitou em julgado ainda, mas já deu um caminho, né? Muitos processos estavam sobrestados, ou seja, estavam suspensos aqui no tribunal de origem, né? Que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julga os processos em matéria federal, né? Esses processos estavam suspensos e voltaram à ativa depois do julgamento. Apesar de não ter transitado em julgado ainda, os processos estavam suspensos, aguardando, voltaram a ser julgados e muitos contribuintes já receberam esse valor. Então não é uma tese nova. Assim. Doutor Martim, esses juros moratórios são específicos de causas trabalhistas ou também de outras áreas? Também de outras áreas. Uma área que é muito comum é na área previdenciária. Alguém pede uma aposentadoria em 2005 e o INSS nega, né? E lá em 2012 recebe esse valor, né? Então, a pessoa, se o salário for R$1.000 por mês, né? O benefício, a aposentadoria, né? A pessoa recebe retroativamente isso 8 anos depois, né? Então, vai ocorrer, o contribuinte vai receber esse valor atrasado e vai ter toda a incidência dos juros legais, também é 12%. Né? Então, também dá para quem tem ações previdenciárias também entrar com essa ação, né? E nós retornaremos logo após o intervalo comercial, abordando este tema polêmico, a incidência de imposto de renda nos juros moratórios. Em seguida. O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domus de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. Nosso Espaço News RS para Sistema Domus de Ensino, Qualidade Educativa com Inovação e Ética e Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje com o nosso Questão Legal, abordando a incidência de imposto de renda nos juros moratórios. Doutor Caliendo. Bem, Renato, é interessante que o Dr. Martim ele apresentou alguns pontos bem relevantes que eu gostaria de destacar. Primeiro, é que somente incide imposto sobre a renda quando há acréscimo patrimonial, ou seja, quando eu tenho riqueza nova. Nos casos em que não houver riqueza nova, cabe ao advogado, cabe ao magistrado verificar ou não da incidência do imposto sobre a renda naquela situação. Mas é algo importante a ser atentado nessa distinção entre verbas remuneratórias e verbas indenizatórias. Por exemplo, o dano moral teria natureza indenizatória. Nós teríamos as horas extras como remuneratórias. Então, verificar exatamente a natureza da situação é importante. A outra questão que foi relevante e cabe destacar é que o imposto sobre a renda incide sobre a disponibilidade econômica e sobre a disponibilidade jurídica. No caso de pagamentos em atraso, acumuladamente, de verbas trabalhistas, previdenciárias ou de outra natureza cível, incidirá o imposto sobre a renda no regime de caixa, ou seja, no momento
do pagamento conforme a legislação do imposto de renda. Contudo, já está definido pela jurisprudência que essa regra do regulamento de imposto de renda tem que ser afastada em prol do princípio da igualdade, da isonomia, da capacidade contributiva, e a incidência deve ocorrer pelo regime de competência, ou seja, no momento que deveria incidir o imposto sobre a renda, que é naquele mês que é devido. Ou seja, se eu tenho pagamentos relativos a 2005, ao ano de 2005, eu tenho que calcular o imposto sobre a renda, não hoje, quando eu estou recebendo, mas nos meses de 2005 que eu tinha direito àquele recebimento e não houve efetivo pagamento. Essas questões são muito importantes, são interessantes, e eu gostaria de acrescentar uma outra, Renato, até para ouvir a opinião do Dr. Martim, que é sobre o caso em que eu tenho uma audiência trabalhista que finaliza com um acordo entre as partes. E não especificam na sentença, isso ocorre algumas vezes, Renato, não especificam na sentença exatamente quais são os valores devidos a título de remuneração, de juros moratórios, de imposto sobre a renda e de verbas que estão envolvidas naquele litígio, inclusive as verbas relativas ao dano moral. Então, minha pergunta ao Dr. Martim é se ele entende que, neste caso, é possível intentar uma ação para recuperar o imposto sobre a renda dos juros moratórios, uma situação que finaliza em uma sentença com um acordo entre as partes. Dr. Martim. Isso é uma questão interessante, né? Na minha opinião, sim. Né? O acordo, né, que é uma decisão judicial homologada por um juiz, né, ele estabelece alguns valores. Né? Esses valores, geralmente, eles vêm discriminados. Quanto que é a título de dano moral, quanto que é a título de horas extras, né? E quanto que é a título de juros moratórios. Mas nem sempre isso ocorre. Né? Tem alguns juízes que simplesmente determinam um valor X para o acordo. Então, ficarem atentos os advogados trabalhistas, né? Assim como todo mundo que tem uma reclamatória trabalhista, e que se forem fazer um acordo, que prestem atenção nos termos do acordo. Não se importar tão somente naquele valor que vai receber, que pode ser um valor bom, que pode resolver um problema naquele momento, mas ele vai ser tributado a uma alíquota de 27,5%. Então, se os termos do acordo definirem que ali não vai ser pago, não é tudo verba remuneratória, que ali parte da verba é para compõe o dano moral requerido na ação, que parte da verba compõe os juros moratórios, é muito mais benéfico. É interessante isso porque o judiciário tem uma nova onda, um novo entendimento que é pela conciliação, né? É muito comum ter a semana da conciliação no Justiça do Trabalho, no sistema da Previdência. Então, é muito comum um processo que estão há anos e anos tramitando, há 10 anos tramitando, o juiz chamar as partes e fazer um acordo. E um processo que está há 10 anos tramitando, ele tem 115%, 120% só de juros, né? Então, é interessante estar discriminado, né? Qual é o valor dos juros naquele acordo. Porque senão vai ficar complicado e é difícil, mas não impossível, que um juiz da área tributária, posteriormente, faça pegue aquele acordo e discrimine ele mesmo aquele valor. É muito mais interessante que o juiz da área trabalhista, quando faça o acordo, já deixe claro quanto que foi para cada parte. E isso é comum ocorrer, só que nem sempre ocorre. Então é importante o contribuinte estar atento, os advogados trabalhistas, previdenciários e, em alguns casos, até mesmo cíveis, ficarem atentos nos termos do acordo, principalmente nesses processos que duram 5, 10, 12 anos, né? Porque são valores consideráveis que vão ser tributados na sua integralidade, uma alíquota muito alta. Né? Doutor Galeano. Excelente. Um outro ponto que chama atenção, Renato, é sobre o prazo para pedir esses valores, para recuperarem os valores que estão envolvidos nessa questão. Há uma regra do Código Tributário Nacional que estabelece que o prazo para repetição de valores é de 5 anos. Contudo, se nós tivermos algumas situações em que haja um pagamento indevido, em que haja um imposto submetido ao lançamento por homologação, ou que existam algumas outras situações, esse prazo tem que respeitar uma contagem própria. E a grande questão que tem sido levantada aos contribuintes é sobre a contagem do prazo a partir da Lei Complementar 118. É uma lei, Renato, uma lei complementar que altera a disposição em relação ao prazo e estabelece no artigo 3º desse dispositivo
uma norma denominada interpretativa sobre a contagem do prazo. E é uma grande discussão tanto no STJ quanto no STF sobre como contarmos esse prazo. Em regra, nós iremos contar o prazo de 5 anos. Mas eu gostaria de perguntar para o Dr. Martim como é que ele enxerga essa questão da contagem do prazo. Como nós podemos recuperar esses valores? São 5 anos, são 5 anos mais 5, nós contamos 5 anos de decadência, mais 5 anos de prescrição. Qual seria a regra a ser orientada aos contribuintes, aos advogados, aos magistrados, aqueles que estão interessados nessa matéria? Muito bem. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar é da Lei Complementar 118 de 2005. Né? Essa lei, como o Dr. Cadinho comentou, é uma lei interpretativa. É uma lei que veio dar interpretação a um artigo do Código Tributário Nacional. É uma lei inovadora, né, porque ela faz uma função que deveria ser do Judiciário. O Legislativo deveria legislar e não dizer como deveria o Judiciário interpretar uma lei. Né? Esse é o papel do juiz, mas, no entanto, é um caminho novo que surgiu no direito brasileiro. Essa lei foi recebida, né, e desde então mudou o entendimento de alguns tribunais. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília, ele vinha entendendo que o imposto de renda deveria se aplicar ao prazo de 5 mais 5. Era uma tese que já vinha há uns 15 anos naquele tribunal, que dizia que o prazo seria então 10 anos, né, porque é um imposto por homologação, que teria 5 anos mais 5 anos. Então, no total ficava 10 anos. Né. Entretanto, desde a lei Complementar 118, que ela é de 9 de junho de 9 de fevereiro de 2005, entrou em vigor 120 dias depois, em 9 de junho de 2005, o prazo seria tão somente 5 anos. Essa questão foi levada ao STJ, que num primeiro momento entendeu que seria 5 anos, mas num segundo momento, mais ou menos assim, em 2011, por agosto de 2009, né, ele entendeu que seria o caso de ser entre 9 de junho de 2005 e 9 de junho de 2010 serem 10 anos ainda, porque teria que passar 5 anos na contagem de 9 de junho de 2005. Então, algumas ações foram entradas entre 9 de junho de 2005 e 9 de junho de 2010, há uma discussão se é 5 ou 10 anos. Após esse período, então, de 2010 para cá, é 5 anos. Né? Isso está pacificado já. Mas nesse período de 2005 e 2010, está um problema jurídico que tem causado. Cada vez se decide de um jeito diferente. O SJ havia entendido que era 10 anos. Depois, nesse ano ainda, no início do ano, o STF entendeu que deveria ser em 5 anos esse período, o prazo. E depois o STJ voltou atrás, então, e disse que deveria ser, de acordo com o STF, 5 anos. Entretanto, tem recursos ajuizados por alguns escritórios paulistas, aqui também no Rio Grande do Sul, que discordam desse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que dizem que está sendo mal interpretada a ementa desse julgamento, que na verdade o voto é em outro sentido, e que dizem que deve ser de 10 anos nesse período de 2005 a 2010. Por que isso é importante? Porque algumas ações foram ajuizadas, a maioria das ações são antigas nesse processo, né? E elas foram ajuizadas nesse período, e pega um período de 8 anos atrás. Hoje é 5 anos. Né? Então, quem teve em 2008, 2009, um valor recebido de reclamatório trabalhista, se conta 5 anos a contar da data de pagamento do DARF, né? Que é o documento que se arrecada os tributos federais para a União. Se pega 5 anos daquela data e se tem legitimidade ou não para entrar a cassação. Temos mais 2 minutos, me informa o Cristiano Criba. 1 minuto para cada um, começando, doutor Calhando. Bem, Renato, então como nós vemos, este tema é da mais elevada importância para os contribuintes. É um tema que interessa aos advogados trabalhistas, interessa aos trabalhadores, especialmente porque muitas vezes há um recurso ali que o trabalhador não enxerga e que ele pode ser buscado de uma forma correta, lícita, e que é um direito do trabalhador. Como foi bem alertado pelo Dr. Martim, nós temos que atentar a alguns aspectos. A natureza do crédito, nós temos que atentar se há acordo e quais são as verbas que estão discriminadas no acordo. E também, no pedido em relação ao prazo, verificarmos
além do prazo que está estabelecido, consolidado hoje, de certa maneira, pelo STF e pelo STJ, se ainda há a possibilidade de buscar um período além, adicional, por meio de uma batalha jurídica que está iniciando, que é um bom tema, inclusive, para uma questão legal. Dr. Martim? Bom, concluindo também, né, digo que os contribuintes que tiveram esse imposto cobrado ilegalmente, né, devem ir atrás dos seus direitos, né, devem procurar um escritório de direito tributário para buscar esses valores que foram pagos a maior. O prazo hoje é 5 anos, então quem pagou de 2007 para cá algum valor não pode deixar de não entrar com essa ação. São os valores consideráveis que todos têm a receber de volta. E eu me despeço, né, agradecendo ao Dr. Calheno, você, Renato. Obrigado pelo convite. E este é o nosso Questão Legal, sempre aí tratando dos assuntos importantes no que se refere à área jurídica no momento. Todo o que passa na sociedade é por aqui, no canal 20 da NET, nosso Espaço News RS Questão Legal. O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domus de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética.